nem direita nem esquerda. É interessante que uma parte de políticos gostam de falar de um presidente aí da América Latina, da América Central, notadamente, chamado Bukele. Aí ele combateu o crime organizado, as facções, mas também combateu a corrupção na política e no judiciário. Eu não vou falar aqui que o judiciário pratica atos de corrupção, porque eu não discuto situação de ativismo. Há ativismo judicial, mas quem produz lei não é judiciário, ele aplica. Para os seus representantes sérios e corajosos, aplicam a lei de uma forma ordeira e num contexto legal. Mas não foge disso. Se alguém pratica ativismo judicial, que ele responda, ou nos anais da história, ou diante da sociedade onde vive. Falam desse político de uma forma onde querem produzi-lo como aquele benfeitor que combateu o crime. Combateu. Nós temos aqui também aqueles que combatem. Agora fizeram uma mudança aí do Código Penal através de uma lei que é 15.397. Os crimes contra o patrimônio, os furtos, os roubos, aumentaram as penas. Mas por que não aumentou também as penas dos crimes tipo da corrupção passiva? O artigo 317 do Código Penal faz uma previsão de 2 a 12 anos de cadeia. A corrupção ativa eu não vou nem falar, beleza? A ativa ela é feita do particular para o agente público, de 2 a 12 anos. Mas para mim, principalmente da corrupção passiva. Por que não aumentou? Por que não levou esse crime a um patamar de 8 a 30 anos? Seria o ideal. Nós temos aí o escândalo do Banco Master que estamos discutindo, mas aí tem a lei anticorrupção, a 12.846, que é uma lei que traz aí um acordo de leniência que beneficia demais o ladrão. Para o ladrãozinho da rua não há benefício, mas para o ladrão de milhões há. Ou senão a lei chamada de Lei do Colarinho Branco, que é a lei dos crimes contra o sistema financeiro, é a 7.492 de 1986, que também tem um acordo de delação premiada. Então André Vorcaro vai nadar de braçada, ladrão de milhões, tem a solução. Porque a lei que temos falado, discutido, chorado em cima dela, que é a Lei de Improbidade Administrativa, 8.429. Por favor, alterada aí pela Lei 14.230, é uma vergonha. Lá no seu artigo 23, fala sobre a prescrição. Não tem que ter prescrição para ladrão, não. Para ladrão de grandes volumes, para quem desvia da saúde, por favor, busque na internet. Você vai encontrar um monte de matéria sobre político corrupto. E não faça político de bicho de estimação, não de pet, não. Se pudesse ser, seria mais fácil. Mas não tem como, porque o pet leva agrado, leva um afago, um certo carinho, uma certa carência. Mas o que acontece? O político não, ele desvia de milhões e vai continuar desviando. Orçamento secreto, os crimes aí que foram vastamente noticiados nos últimos dias. Enéas Carneiro tinha um pouco de razão. Ele tinha um pouco de razão. Como outros grandes do pensamento brasileiro têm bastante razão. Só que não podemos trazer situações onde, conforme o meu editor, não fala nomes. Eu aqui nas Minas Gerais temos político que oferece até para ser presidente do país. E foi demonstrado que praticou um ato de corrupção. E continuou na política, continua até hoje, é o Salvador. Tem político vindo lá da região do Rio de Janeiro, nem sei se tem como, ou se é devido fazer referência, porque o Rio, coitado daquela sociedade, vive num lodaçal que quase não consegue nem tirar os pés da lama. Eu falo em questões de políticos. O Rio não pode ser dado como referência, que é um bom estado, que é um estado de pessoas ordeiras, dispostas, trabalhadoras, mas que tem políticos que só vê ali cifras. Os velhos alquimistas que transformam a miséria em dinheiro. E é de bilhões. E vem de lá, vem de outros estados, vem de estados pobres do Nordeste, vem de estados lombrosianos do sul do Brasil, que se consideram melhores, ou
acreditam que outros estados devem ser extintos porque ali existe o sangue europeu. Mas todos os estados brasileiros são bons, devem ser respeitados, tem gente ordeira, trabalhadora e boa. O que não pode acontecer é que na política a velha narrativa do salvador da pátria continue mantendo o sistema e o status quo. O sistema que não só corrompe. Eu não vi um político, um desgraçado da política até hoje, falando em alterar a lei de improbidade administrativa. Muda essa lei, que aí precisa de esquerda e direita. Não mudou para beneficiar os políticos? Muda também para trazer ordem à política nacional. Por que eu não vi nenhum político fazendo proposta de lei para alterar o crime de corrupção passiva, corrupção ativa, concussão e outros crimes praticados por agentes políticos? Por quê? Não, de 2 a 12 anos tá bom, ele toma 5 aninhos. Há casos aí de políticos, deputados aí, de direita, de esquerda, sei lá de onde, que não estamos defendendo nenhuma parte ou nenhuma ala aqui, que foram condenados porque desviaram dinheiro da saúde pública há 5 aninhos. Às vezes político, lá do Maranhão, lá do Sergipe, não sei de onde. E ser político no Brasil está sendo um dos melhores empreendimentos financeiros do mundo. Beleza? Só não leva os cachorros, os cães, os gatos, as galinhas, os passarinhos, porque animal não pode participar da política como agente passivo, nem ativo, nem ativo, nem agente ativo. Então não levam, mas levam todos de casa. Vovó, vovô, titi, titia. Fácil demais. É claro, dinheiro fácil. Te garanto que um homem que sai debaixo de sol a sol, todos os dias na madrugada, ele pensa muito na família, em dar para eles algo de dignidade. Não estou falando que a política é indigna, não. Mas no momento, na atualidade no Brasil, é uma verdadeira patifaria. Que isso mude, que mude através do eleitor, que haja um corajoso para pôr penas grandes, penas que um político para desviar dinheiro de qualquer área importante, ele pense 1000 vezes, não é 10 não, 1000 vezes. E aí ele imagine, se eu vou cumprir o mínimo de 25 a 30 anos de cadeia, eu não vou fazer essa besteira. Vai acabar com a vida e com a minha carreira. E os que não se preocuparem, que vá. É claro que nós não vamos falar aqui sobre penas degradantes, sobre penas cruéis. A Constituição não faz previsão. Não estamos aqui para fazer apologia a nenhum tipo de situação que possa trazer prejuízo a uma sociedade que busca a ordem. Mas penas maiores, sim. Muito obrigado. Até a próxima. A articulação e influência do banqueiro Daniel Vorcaro foram expostas num relatório da Polícia Federal após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master, que retirou o sigilo sobre o documento. Mensagens mostram que Vorcaro pagou viagens para o senador Ciro Nogueira e para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Vamos ao vivo a Brasília. Fotos mostram a relação próxima entre Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, e o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. São registros em jatinhos, viagens internacionais e gastos altíssimos entre os anos de 2024 e 2025. O equivalente a R$10 mil num restaurante em Paris, cerca de R$245 mil num hotel de Nova York. Em Lisboa, mais de R$90 mil em um hotel. E nos Alpes franceses, o equivalente a R$122 mil em restaurantes. Esses benefícios ao senador Ciro Nogueira somam quase R$470 mil. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Não, mas vamos decidir o que a gente vai editar nisso aí, porque tem muito ladrão, então a gente tem que decidir qual música que vai ser. Na verdade, tá faltando música, né? Haja composição. Socorro.